já faz 3 semanas. E a porra do meu editor não manda vídeo, porra imbecil. São coisas que acontecem que eu fico... Respira fundo e vamos nessa. Bem-vindos a mais um vídeo da Fundação SCP. Mais uma vez eu consegui algumas informações de um SCP um tanto diferente para trazer para vocês no dia de hoje. Hoje vamos falar do SCP-3008, a loja de móveis infinita. Então se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e vem comigo investigar mais o SCP-3008. Item número SCP-3008. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O terreno onde o SCP-3008 é contido foi comprado pela Fundação e convertido no sítio. Todas as estradas públicas que vão ou passam pelo sítio foram redirecionadas. A entrada do SCP-3008 deve ser monitorada a todo momento. E ninguém deve entrar no SCP-3008. Humanos que saiam do SCP-3008 devem ser detidos e interrogados antes da administração de amnésticos. Quaisquer outras entidades saindo do SCP-3008 devem ser exterminadas. Descrição. O SCP-3008 é um grande pedaço de terra, anteriormente sob a posse da IKEA, uma rede de lojas de móveis popular nos Estados Unidos. Uma pessoa que adentra o SCP-3008 pela entrada principal e perde o visual das portas, irá ser translocada para o SCP-3008-1. Normalmente não notarão até que tentem retornar para a entrada. O SCP-3008-1 é um espaço que lembra o interior da loja de móveis da IKEA, estendendo muito além dos limites que poderiam ser fisicamente possíveis. As medidas atuais indicam que trata-se de uma área de pelo menos 10 km², sem quaisquer limite visível, em qualquer direção. Resultados inconclusivos do uso de telêmetros a laser levaram-nos a especular que talvez o espaço seja infinito. O SCP-3008-1 é habitado por um número desconhecido de civis aprisionados antes da contenção. Dados coletados sugerem que eles formaram uma civilização rudimentar dentro do SCP-3008-1, incluindo a construção de assentamentos e fortificações, com o propósito de se defender contra o SCP-3008-2. O SCP-3008-2 são entidades humanoides que existem dentro do SCP-3008-1. Embora lembrem superficialmente humanos, eles possuem proporções corporais exageradas e inconsistentes. Eles não possuem nenhuma característica facial, vestem uma camisa amarela e bermudas azuis, condizentes com o uniforme dos funcionários do IKEA. O SCP-3008-1 possui um ciclo rudimentar de dia e de noite, determinado pela iluminação no teto acendendo e apagando em períodos consistentes com as horas de abertura e fechamento da loja original. Durante a noite, as instâncias do SCP-3008-2 vão se tornar violentas a todas as outras formas de vida dentro do SCP-3008-1. Durante esses surtos de violência, eles já foram relatados vocalizando frases em português como, por exemplo, "A loja já fechou, por favor saia do estabelecimento". Uma vez que o dia começa, as instâncias do SCP-3008-2 imediatamente se tornam passivas e começam a vagar pelo SCP-3008-1 aparentemente de forma aleatória, porém vão reagir violentamente se forem atacados. Sabe-se que o SCP-3008-1 possui uma ou mais saídas localizadas no seu interior. No entanto, essas saídas não aparentam ter uma posição fixa, tornando o ato de deixar o SCP-3008-1 muito difícil, uma vez que se entra. Desde o início da contenção, 14 indivíduos conseguiram deixar o SCP-3008. Após interrogatórios extensivos, a todos eles foram administrados amnésticos antes de serem liberados. Incidente 3008-1. Às meia-noite e 37 do dia, um homem deixou o SCP-3008, sendo seguido 10 segundos depois por uma instância de SCP-3008-2. O SCP-3008-2 alcançou e matou o homem antes de ser exterminado por funcionários armados. Esse incidente se trata da única vez em que uma instância de SCP-3008-2 foi vista deixando o SCP-3008. O homem estava carregando um diário da marca IKEA
aparentemente para documentar suas experiências no interior do SCP-3008-1. E esse diário a Fundação conseguiu resgatar. Agora será lido aqui para vocês. O diário vai ser lido agora. Então eu estou escrevendo para documentar que eu só posso imaginar que seja a minha súbita queda para a insanidade. Eu não posso ser um navegador tão ruim assim. No entanto, enquanto eu escrevo isso, eu já tô preso no IKEA por 2 dias. Eu não vi nenhuma outra pessoa nesse tempo todo que eu estive aqui. Primeiro eu pensei que fosse uma pegadinha, transformar um lugar num labirinto, tirar todo mundo e ver em quanto tempo eu me perco. Percebi que não era o caso quando eu tentei voltar pelo mesmo caminho. Tudo tinha mudado. Ao invés da saída só tinha fileiras depois de fileiras de prateleiras. Então eu tô preso no IKEA. Parece o começo de uma piada ruim. As luzes apagaram às 10 da noite. Eu quase tive um ataque cardíaco com aquele som de pan alto elétrico. Então completa escuridão. O lugar tá cheio de camas pelo menos e meu celular tem uma lanterna, mas sem droga de sinal. Então eu achei uma cama e fui dormir. Passei a maior parte do dia seguinte tentando achar a saída, sem sorte. Mas eu achei um restaurante servindo umas almôndegas, então pelo menos eu não vou morrer de fome. De qualquer forma, elas ainda estavam quentes, mas eu não vi ninguém por perto que poderia tê-las preparado. Eu fiz o caminho de volta para as camas antes das luzes se apagarem de novo, já que fica muito escuro para explorar com elas desligadas. São 9h10 da manhã agora. As luzes voltaram tem um tempinho. Tenho certeza de que procurei por toda a área de onde eu vim e a saída obviamente não está aqui. Então eu vou escolher uma direção e torcer para o melhor. Dia 3 da minha aventura misteriosa no IKEA mágico. Se eu ainda não tivesse certeza de que tem algo seriamente esquisito com esse lugar, agora eu tenho. Andei por 3 horas por mais ou menos uma linha reta, antes de me deparar com uma escada próxima de uma daquelas prateleiras enormes de estoque. Eu escalei para olhar ao redor e parece que esse lugar se estende para sempre. Eu vi uma pessoa se mexendo não muito longe, no entanto, então eu fui pra lá. Primeiro eu tinha pensado que fosse um funcionário, estava usando uniforme. Talvez fosse mesmo. Talvez monstros medonhos de 2 metros com braços enormes, pernas curtas e sem rosto são exatamente o tipo de coisa que eles queiram que trabalhe no Super IKEA. Mas aquela porra me ignorou completamente. E sem olhos ou ouvidos eu nem posso ter certeza que sequer sabia que eu tava ali. Pensei em dar um empurrão ou algo assim para chamar atenção, mas as mãos eram grandes o suficientes para esmagar uma melancia, então eu decidi não fazer isso. Ele só continuou a caminhar e eventualmente eu perdi ele de vista. De qualquer forma, sem cama confortável para mim hoje. Parece que eu entrei na seção de mesas pontudas e improvavelmente duras. Acho que eu vou ter que me virar com uns forros de mesa dobrados. A bateria do meu celular morreu durante o dia também. Não funcionava mesmo, mas agora eu sinto como se eu tivesse perdido um órgão vital. Finalmente achei gente aqui. Pelo visto eu não sou o único e coitado preso nesse lugar. Bom pra mim, eu acho. Minha 6ª noite aqui. 2 daqueles funcionários esquisitos vieram até mim no escuro. Diferentes dos que eu vi antes, mas esquisitos mesmo assim. Ouvi eles chegando. Eles estavam dizendo que a loja estava fechada e que eu tinha que deixar o estabelecimento. Todos formais e educados. Eu não sei que parte foi mais estranha. Eles não tinham bocas ou que estavam aparentemente tentando me matar enquanto falavam. Vieram até mim como cães raivosos. Então eu dei o fora, correndo pelo IKEA no escuro que nem um maluco. E vi uma coisa quando eu cheguei em uma outra fileira daquelas prateleiras gigantes de estoque, todas iluminadas com abajures e lâmpadas. Eles construíram uma cidade inteira aqui. Tinha um muro enorme feito de prateleiras e camas e mesas e qualquer outra coisa. Eu juro por Deus que era a coisa mais linda que eu já vi. De qualquer forma, eu acho que eles me viram chegar. Ou talvez tenham escutado meus gritos de medo. Eles tinham aberto o portão e haviam 2 pessoas acenando para eu entrar. Eu vi aqueles funcionários baterem nos portões atrás de mim depois que fechou, ainda educadamente nos informando que a loja havia fechado, mas eles eventualmente nos deixaram em paz. Eles chamam a cidade de Troca, porque é o que diz na placa pendurada diretamente acima dela: Troca e Devoluções. Toda iluminada na noite com luzes que eles encontraram e ligaram nas fiações. Mais de 50 pessoas maravilhosas com membros normais e kits completos de características faciais. Agora já é minha 7ª noite aqui e a primeira que eu não passo na escuridão. Uma semana inteira vivendo no IKEA,
Agora que eu tô cercado de gente, eu comecei a me sentir mais normal. Talvez normal não seja a palavra, mas depois de uma semana com apenas o som dos meus passos para me fazer companhia, eu tinha cada vez mais certeza de que eu tinha embirutado. Aparentemente tem mais cidades por aí, algumas com mais pessoas, algumas com menos. Eu achei isso levemente inacreditável. Quantas pessoas podem desaparecer sem ninguém notar? Com certeza alguém teria notado que todo mundo vai pro IKEA e some do mapa. Ou talvez não seja todo mundo, talvez nós sejamos os sortudos. As pessoas aqui só chamam aqueles funcionários estranhos de funcionários. Aparentemente, eles estão de boa durante o dia, tomando conta da vida deles e caminhando pelas alas. Mas assim que as luzes se apagam, eles enlouquecem. Então durante o dia as pessoas saem para procurar comida, água e tudo o que precisarem. Aparentemente há restaurantes e lojas por aí que são aleatoriamente preenchidos. Ninguém sabe como. Talvez os funcionários estejam por trás disso. Aparentemente eles não são muito bons nos seus trabalhos, porque o reabastecimento algumas vezes demora um pouco. Significa que a comida tem que ser racionada. De qualquer forma, quando a noite chega, os funcionários ficam malucos e todo mundo se protege dentro dos muros. Aparentemente acontece o mesmo em todo lugar dessa loja. Estive aqui por 10 dias já. A maioria das pessoas que eu perguntei disseram que eles pararam de contar há muito tempo. E um cara, Chris, disse que esteve aqui por anos. Anos. Aparentemente há rumores de pessoas que conseguem sair. De pessoas que veem a saída só para ela desaparecer diante de seus olhos. Explica como ficamos presos aqui em primeiro lugar, mais ou menos. De qualquer forma, eu fui caçar comida em uma loja aqui perto com a Sandra e o Jerry hoje. Depois que você aprende os pontos de referência desse lugar, não é tão difícil de navegar. As placas no teto ajudam bastante. Achamos comida na loja. Acho que os funcionários reabasteceram durante a noite. Gentil da parte deles. Os funcionários atacaram troca na noite passada. Deviam ter 20 ou 30 deles, todos dizendo para deixarmos a loja, calmos como sempre, enquanto tentavam destruir os muros com as mãos nuas. Aparentemente isso acontece regularmente, então todos estão preparados. Facas dos restaurantes, lâminas de cortadores de gramas transformadas em machadinhas, machado de bombeiros. Um cara, ou assim, conseguiu fazer uma besta que funciona. De qualquer forma, os muros têm buraco neles, especificamente para a gente poder furar os funcionários quando eles atacam. Eu matei alguns eu mesmo. Eles não parecem sangrar, o que é estranho, mas morrem tão fácil quanto uma pessoa normal quando você começa a abrir buracos neles. Tivemos que transportar os corpos para longe de manhã. Aparentemente, os funcionários mortos atraem mais deles durante a noite, então tivemos que tirar eles de troca. Nós temos alguns daqueles carrinhos que usam para transportar caixas por aí, então lotamos eles de corpos e levamos eles para coleta. Aparentemente, as pessoas só chamam tudo aqui pelo que tiver na placa acima. A coleta estava grotesco. Havia centenas, talvez milhares de funcionários mortos, todos empilhados. Minha curiosidade tomou conta enquanto nós estávamos descarregando eles, então eu dei uma olhada naqueles mais cortados. Eles são só pele, ou algo que parece ser pele no corpo inteiro. Sem músculos, sem ossos, sem órgãos. Eles sequer estão vivos? Uma dúzia de pessoas apareceu nos portões essa tarde de uma cidade chamada Carrinhos. Aparentemente, os funcionários passaram pelos muros deles e destruíram a cidade durante a noite. Esses 12 foram os únicos sobreviventes de mais de 100. Deixamos eles entrarem, obviamente. Mais um ponto para a decência humana. Mais tarde, eu perguntei se alguém sabia quantas cidades dessas existiam por aí. Entre nós e o pessoal novo, conseguimos chegar a um pouco mais de 20 nomes. 20 cidades lotadas de gente. E quem sabe quantas mais além disso. Com certeza alguém, em algum lugar, deve estar procurando pelas milhares de pessoas que estão aqui. Já estive aqui por pouco mais de 2 meses. Nada mudou muito, pelo que parece. Algumas pessoas novas aparecem, mesma história do que o resto de nós. Os funcionários atacam troca 1 ou 2 vezes por semana. Nós os matamos e levamos os corpos embora. Algumas vezes eles machucam alguns de nós primeiro. Mataram um cara chamado Jared algumas semanas atrás. Foi horrível, francamente. Parece que pessoas comuns ainda sangram aqui, mesmo que os funcionários não. Demos o nosso melhor, mas nenhum de nós é médico. Jared era um cara legal. Ele merecia melhor. Todos merecemos. Um desses drones com câmera passou por troca hoje. Eu pensei que significava que alguém finalmente estava procurando por nós e que a ajuda estava a caminho. Aparentemente não é a primeira vez que isso acontece, no entanto. A mesma coisa aconteceu alguns meses atrás e todos ainda estão aqui. Eu não faço ideia se viu a gente, mas se viu, não parou. Só continuou voando até não podermos mais vê-lo. Nota da Fundação. Baseado na época de resgate do diário, essa entrada aparenta bater com aproximadamente nosso primeiro teste pilotando um drone dentro do SCP-3008-1. A análise da gravação mostra um assentamento fortificado embaixo de uma placa escrito Troca e Devoluções.
Tentativas de localizar novamente o assentamento falharam. A origem dos drones anteriormente avistados é desconhecida. Retornando para o diário. Eu comecei a conversar com as pessoas sobre o que elas sentem falta de casa durante o jantar hoje. Provavelmente não foi a melhor ideia que eu tive. Todos pareciam bem deprimidos depois. Várias pessoas aqui têm famílias, maridos, esposas, filhos, cachorros. Mas aparentemente algumas pessoas aqui têm vãos estranhos no conhecimento. 3 deles nunca ouviram falar da Estação Espacial Internacional. 2 pareciam achar que era o primeiro-ministro. E um deles aparentemente nunca havia ouvido falar da Estátua da Liberdade. Eu acredito neles também. Eles pareciam tão confusos quanto o resto de nós. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais começava a explicar algumas coisas. E se o motivo de ninguém estar procurando por todas essas pessoas desaparecidas é porque não viemos todos do mesmo lugar? Isso vai soar estranho, mas e se todas as pessoas vieram de dimensões diferentes, realidades? Eu já vi programas de televisão suficiente para saber do assunto. Sarah vem de um lugar onde não há Estátua da Liberdade. E eles não lançaram uma estação espacial de onde o assim vem. Se todos aqui viessem de lugares diferentes, mesmo que pareçam idênticos, não haveria um pânico de um grande número de desaparecidos, nenhuma busca em massa. Seríamos apenas um pontinho, uma única pessoa desaparecida num mundo de notícias sem fim. Bem, isso foi um trem de pensamento divertido. Acabei de perceber que ontem foi aniversário de 6 meses desde que cheguei aqui. Me pergunto se tem chapéu de aniversário no IKEA. A rotina aqui continua mais ou menos igual. Mais pessoas novas aparecem, uma a cada período de algumas semanas ou algo assim. Estoques de comida sobem e descem, mas nunca tivemos uma falta preocupante. Ocasionalmente temos um visitante de cidades vizinhas. Nós checamos uns com os outros, de tempos em tempos. Ocasionalmente trocamos suprimentos se alguém tiver com falta de alguma coisa. É confortante de certa forma. Um lembrete de que não estamos sozinhos aqui. Uma pequena faísca de civilização. Falando dos nossos carcereiros carentes de face, os ataques deles têm piorado ultimamente. 3 ou 4 vezes por semana agora, com 2 vezes mais funcionários do que tinha antes. Não faço ideia de onde eles vêm, ou por que os ataques têm aumentado. Estivemos fortalecendo os muros, tentando nos armar melhor. Certamente não faltam materiais para usar. Assim esteve fazendo mais bestas, mas demora bastante. Uma pena não ter armas no IKEA. Os ataques estão ficando ruins agora. Quase toda noite. E com tantos funcionários que os corpos quase se empilham o bastante para os outros escalarem os muros. Eu acho que estamos com problemas aqui. Eu acho que troca já era. Tomamos uma bem ruim noite passada. Sem muitas mortes, mas o muro foi devastado. Finalmente descobrimos por que os ataques haviam aumentado também. Uma caixa de suprimentos tinha um pedaço de um funcionário dentro. Não sei como foi parar lá, mas aparentemente um pedaço deles vai atraí-los tanto quanto um corpo inteiro. Tarde demais de qualquer jeito. Tem muitos corpos pra gente transportar e sobrar tempo pra consertar o muro antes de anoitecer. Candace convocou uma reunião. Eu suspeito que será sobre abandonar troca. Talvez tentar conseguir abrigo em pagamentos ou outra coisa assim. Mas já tá ficando tarde. Não acho que conseguiríamos chegar lá. Talvez alguns de nós consigam. Eu sobrevivi naquela primeira semana no escuro, afinal de contas. Mas mesmo assim, o quão sortudo eu posso ser? Eu só tô escrevendo isso pra dar uma sensação de conclusão, eu acho. Pra mim ou pra qualquer outro que ache isso. Se essa é a última inscrição aqui, eu espero que quem estiver lendo esteja do lado de fora. Meu maior medo, se eu realmente morrer essa noite, vou só acordar aqui de manhã. Nota da Fundação. Essa é a última entrada. Especula-se que enquanto tentava alcançar o assentamento Pagamentos, ele foi separado do resto do seu grupo por uma instância de SCP-3008-2 e se deparou com a saída. Fim do registro. E essas são todas as informações que eu tenho do SCP-3008, a loja de móveis infinita. E eu ainda vou trazer mais alguns outros. Eu quero desmascarar essa fundação para todos vocês. Então se você quiser ficar sabendo de mais SCPs, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque assim, quando eu postar um vídeo sobre o SCP, você vai ficar sabendo rapidamente. Deixa o seu like nesse vídeo, porque assim você ajuda ao YouTube entender que esse vídeo tem que ser mostrado para mais pessoas. E assim a fundação pode ser descoberta mais rapidamente. Não se esqueça de compartilhar também para os seus amigos, garantindo que toda essa informação não vai
morrer por aqui. E eu espero continuar fazendo os vídeos, trazendo todas as informações que a Fundação esconde. A gente tem que desmascarar a Fundação SCP. E eu conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo.